Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. 30% dos produtores ainda não fecharam os insumos para a próxima safra, aponta a Andav. Em 2018, a parcela era de 2%. Com logística precária, custos elevados e dificuldades de acesso ao crédito, produtores de grãos de Mato Grosso deixam a atividade. Sérvia registra primeiros casos da peste suína africana e coloca em alerta importadores do produto europeu. Preço do milho no Porto de Paranaguá cai R$ 1,50 em um dia, após relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Na previsão do tempo, a chance de ocorrência de El Niño nesta safra diminuiu, mas será que está totalmente descartada? Você vai ver nesta edição. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A compra de insumos agrícolas está abaixo do normal para este período do ano. Segundo a Andav, 30% dos produtores ainda não compraram todos os insumos necessários para a safra. Apesar do atraso, o setor está otimista, mesmo com as incertezas do país. A maior associação do setor estima que 30% dos produtores rurais ainda não compraram tudo o que precisam para a próxima safra. Número bem maior que os 2% do ano passado nessa mesma época. Esse ano está bastante diferente do igual período do ano passado. A gente pode destacar aí dólar, seca, frete, o momento político do Brasil. Então, todo esse movimento aí, China, peste suína. Nessa roda de amigos de diferentes empresas, diversas análises e uma preocupação. O agricultor está com muita dúvida, até mesmo o que eu vou usar na lavoura, né? Quais opções que eu tenho. Então, isso é o que vai marcar bastante hoje no campo. Uma das dúvidas que mexe com vocês é a entrega, né? Com esse atraso. Sem dúvida, a entrega é algo importante, o produto tem que estar na hora certa, não tem como esperar, né? Está ali a praga, tem que aplicar. Então essa indecisão do cliente agricultor pode levar um gargalo aí nos próximos meses. Há quem aposte também na redução da venda de fertilizantes, mas o otimismo ainda é maior. Todo o mundo sabe que o produtor quer produzir sempre mais e melhor. Uma média aí de talvez de 5 a 8 anos, o mercado tem crescido entre 10% a 15%. Então nós acreditamos que sim, esse mercado ele não volta para trás, né? Talvez a gente tenha um pequeno soluço, mas eu acho que esse mercado continua intenso. Por quê? Hoje o produtor está muito focado em produzir. Lá em Mato Grosso, os produtores já compraram 85% dos insumos que devem ser usados na safra, segundo o IMEA. Mas tem muito produtor com dificuldade para custear o próximo ciclo. A gente vai até Cuiabá falar com o Luiz Patrone. Quem não tem acesso a financiamentos vive uma situação complicada, com a safra ameaçada, não é mesmo, Patrone? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Exatamente, Kelly Ávila, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quando a gente fala de números, né, 85%, fala assim, bom, falta apenas 15% dos insumos, né? Agora, num estado que produz tanta soja, né, tantos grãos, em que a safra é tão extensa, né, ocupa uma área tão extensa, 15% representa muito, né? E justamente nesses 15% estão produtores que enfrentam muitas dificuldades, justamente como você disse, para custear a próxima safra de soja, né? É preciso fazer muitas contas e muitas vezes não apenas fazer as contas, né, mas conseguir ter acesso a recursos, a crédito, justamente para fazer esse financiamento, né, dos custos da próxima safra. Aliás, os custos dessa próxima safra de soja, mais uma vez, também segundo o IMEA, são apontados aí como custos recordes, ou seja, é preciso desembolsar muito dinheiro para conseguir arcar com essas despesas. A reportagem feita pelo Pedro Silvestre, nosso repórter, que visitou ali a região de Gaúcha do Norte e registrou histórias como a gente vai acompanhar agora, de produtores que ou deixaram a atividade, outros que estão ameaçados de ter o mesmo destino. Vamos ver. A dificuldade é muito grande em Gaúcha, porque nós não temos estrada, então para nós tudo é mais caro para chegar, as coisas chegam para nós aqui muito mais cara. O alto custo do combustível e relevante é em cima disso, todas as outras coisas vêm aumentando junto, né? Então, devido a isso, eu parei definitivo com a agricultura, porque senão ia perder tudo que tinha. E ele não foi o único a desistir da agricultura na região. Segundo o Sindicato Rural de Gaúcha do Norte, nos últimos 5 anos, mais de 30 produtores abandonaram a atividade. Triste realidade, a gente tem visto produtores
vendendo, indo para outras regiões, parando de plantar, mudando de atividade, principalmente quem era arrendatário, muitos deixaram de ser patrão para ser empregado. Então é triste essa realidade, né? O Romeu enfrenta esse dilema. Diz que de alguns anos para cá está cada vez mais pobre. A dívida milionária acumulada nos últimos 4 anos deixou o agricultor sem acesso a créditos no banco. A produtividade média da lavoura de soja colhida este ano não cobriu nem as despesas. Sem dinheiro para custear a próxima safra, ainda não sabe se vai cultivar os 3.100 hectares que seriam destinados à oleaginosa. Eu acredito que teria que ter para nós uma prorrogação, uma coisa para mais anos, pelo menos para 7, 8, 10 anos para nós pagar essas contas vencidas, senão nós não vamos dar a volta mais. Essas trades vão tomar tudo que é nosso, com certeza eles vão tomar. Banco que tem aqui na cidade não estão se interessando no nosso caso. As MTs 129, 427 e a BR 242, principais estradas de acesso, ainda são de chão. Há mais de 20 anos, a promessa de pavimentação não sai do papel. E aí, nos últimos mandatos que tem sido dobrado até o FETAB, né, o FETAB 2, que era para ser para a logística quando foi criado e depois foi ampliado, né, o custo, só não é ampliado as obras, né, e a gente está sempre no aguardo, esperando mais de 20 anos contribuindo e não tivemos o prazer ainda de escoar a nossa produção numa rodovia pavimentada. Para mostrar as dificuldades causadas pela falta de logística, percorremos toda a extensão da MT-129. Pelo caminho estreito, muitos buracos, pontes de madeiras em péssimas condições, muita poeira e reclamação dos motoristas, que sentem os prejuízos que também vão parar no bolso dos agricultores. Danifica muito pneu, mola, balança, dá muito prejuízo. Quando fala em pegar frete para esse lado aqui, vocês pensam bem para vir ou não? Positivo, tem vezes que nem o chefe não manda porque dá muito desgaste no caminhão. O soja para levar para fora, de Gaúcha do Norte até Primavera do Leste, tem um custo de R$ 7,20 por saco e é o preço que nós pegamos a menos aqui em Gaúcha do Norte por saca de soja. O preço do frete daqui de Gaúcha até Rondonópolis dá em torno de R$ 10 o saco. Daqui de Gaúcha até Alto Araguaia dá R$ 11 e pouco o saco e é o que nós pegamos a menos. Então isso logo dá entre 15% e 20% que nós recebemos a menos por saco de soja do que alguém que produz em Rondonópolis. E é o que está nos deixando sem nenhuma margem de renda. Bom, situação bastante complicada, né, Kelly? Depoimentos aí fortes, né? Como o seu Norberto, que deixou a atividade e hoje toca um comércio ali, está vendendo o que restou da fazenda para tentar pagar dívidas, e os outros produtores ali que se sentem ameaçados, né, até em continuar a atividade. Bom, só para a gente deixar os pontos aqui com relação às estradas mostradas, a BR-242, né, que passa ali na região, ela é uma daquelas BRs que estavam na lista de reivindicações que os produtores da região leste de Mato Grosso levaram até o Ministério da Infraestrutura na última semana, justamente pedindo celeridade nas obras, né, pedindo uma atenção especial à pavimentação dessa BR. Já com relação às MTs, né, as estaduais ali, a 129 e a 427, a Secretaria de Infraestrutura do Estado acabou de enviar uma nota dizendo, né, reforçando que essas estradas elas são cuidadas por uma associação ali da região, numa parceria com o governo, elas fazem a manutenção dessas estradas. Já com relação à perspectiva de pavimentação, o governo lançou recentemente um programa de PPS, né, com parceria público-privada com organizações sociais, e essa rodovia deve estar, segundo o governo, justamente dentro dessa parceria, muito provavelmente com a própria associação, segundo o governo, que hoje é responsável pela manutenção dessa estrada. O governo, no entanto, diz que não há como precisar se essa rodovia estará contemplada ou não nos primeiros lotes dessa parceria. Enquanto isso, Kelly, os produtores sentem os impactos, os reflexos, os prejuízos e a ameaça em continuar ou não na atividade diante dos custos pesados e as complicações que a gente viu na reportagem do Pedro. O destaque agora é que 4 focos de peste suína africana foram registrados em criações domésticas na Sérvia. Os dados foram divulgados ontem no relatório da Organização Mundial para a Saúde Animal. De acordo com a OIE, os surtos foram encontrados no norte central do país, relatados entre 30 de julho e 7 de agosto. 3 dos casos foram detectados na área de Belgrado e um no distrito de Podunavski.
Os casos mataram 7 suínos, enquanto outros 114 foram abatidos. Segundo o relatório, medidas de biosseguridade foram tomadas, como o controle de movimento dentro do país, vigilância intensiva dentro da área afetada e a eliminação oficial de carcaças, subprodutos e resíduos. Além da Ásia, a doença também está se alastrando pela Europa. Há algumas semanas, as Filipinas suspenderam importações de carne da Alemanha, depois da descoberta que o produto continha ossos de porco da Polônia, que passa por um surto de peste suína africana. Mesmo que não seja um foco no país, as atenções se voltam para essas notícias. Para discutir as oportunidades para o mercado de carne suína brasileira, nós vamos conversar agora com o consultor da Agrifato, Gustavo de Rezende. Gustavo, a Sérvia é um importante fornecedor do produto. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. A Sérvia junto com outros países do leste europeu, junto com a Europa, é um importante fornecedor para o leste da Ásia, né? E agora, com todos esses problemas ainda cruzando as fronteiras, depois de um ano do primeiro registro na China, o que a gente tem é que o problema ainda está longe de acabar, ninguém sabe exatamente para onde vai, essas relações comerciais elas estão se alterando, e juntamente com a Sérvia, a Polônia, a Bélgica, a Hungria, outros países que já tiveram casos da doença, isso abre oportunidades para o Brasil, né? As Filipinas aí suspenderam as compras da Alemanha, mas por enquanto não foi registrado nenhum foco no país. Existe aí risco da peste suína chegar aos plantéis alemãos? Sim, o risco sempre existe, né? É claro que a Alemanha e a França elas estão tomando todos os cuidados que elas conseguem. A Alemanha ela tem um detalhe que ela importa também leitões de outros países, a Holanda, por exemplo, né? E ela comercializa, ela exporta muita carne suína e vem de outros países terceiros, né? Então isso redobra o cuidado e é exatamente por esse motivo que outros importantes consumidores na Ásia estão suspendendo as suas importações da Alemanha. Quais foram aí os principais mercados que vieram buscar a carne suína brasileira aí depois do surto da doença na Ásia e na Europa? Olha, que nós temos agora se voltando para o Brasil, entra tanto China e Hong Kong, que vão continuar como importantes protagonistas, né? São os mercados mais líquidos, de maior volume. Mas aí nós temos um destaque para o Vietnã, que é um importante mercado e que deve também ampliar, se habilitar as novas plantas do Brasil, ampliar suas importações. Nós temos as Filipinas, que também pode ser uma grande oportunidade, eles estão muito cuidadosos nas fronteiras. Outros países também da Ásia, entra aí a Tailândia. E o Japão, que é um importante consumidor em volume e principalmente em preço, ele autorizou esse ano a importação de carne bovina do Uruguai, que tem a mesma condição sanitária, né, livre de aftosa com vacinação no Brasil. Isso pode ser também, futuramente, uma oportunidade para a gente. E esses mercados aí, esses novos mercados, você acredita que eles devem continuar comprando do Brasil caso a situação na Ásia e na Europa se normalize? Acredito que sim, é possível. É claro que esse jogo, essa dinâmica, ela vai se alterando, mas o Brasil ele vai entrando nesses países, né? Ele vai colocando a sua qualidade e seu preço, especialmente. A Europa em carne suína, ela vai continuar como protagonista, os Estados Unidos também, mas para a carne suína vai aumentando o espaço que o Brasil vai preenchendo, né? E esse é um problema, esse surto é um problema de longo prazo. Então nós devemos ter novos capítulos, novas coisas acontecendo. A linha para carne suína também é um destaque para a carne bovina, né? Especialmente em carne ingrediente, competição por preço, e a gente deve conseguir alcançar esses novos mercados. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.